Olá, eu sou o Caio e você está na CFX, o seu canal de lutas. Eis que em uma recente entrevista o Paulo Borrachinha disse que vai torcer para o Adesanya agora neste final de semana contra o Robert Whittaker. Aí eu fiquei me perguntando, mas por que ele vai torcer? Por que ele quer lutar contra o Adesanya e não contra o Whittaker? Ele disse que é porque é pessoal, as provocações já foram muitas entre os dois, ele não gosta do Adesanya, então é só por isso que ele quer lutar contra o Adesanya, para bater muito nele, nocautear ele, enfim, e seguir em frente no UFC em cima do Adesanya e não em cima do Whittaker. Mas o que a gente vai fazer agora aqui é uma análise técnica de qual lutador se encaixa melhor no jogo do Borrachinha e, entre aspas, quantas chances ele teria, é o Whittaker ou é o Adesanya. E é isso que a gente vai descobrir agora. Não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante para nós. E se não for inscrito, clique no botãozinho vermelho de inscrever, do lado vai abrir aquele sininho, clique no sininho e aí você e eu teremos um compromisso diariamente aqui na CFX, beleza? Agora vamos conversar. Bom, começando a análise pelo Borrachinha, ele é um cara que é explosivo, ele tem muito músculo, ele gasta muito o que ele tem ali na parte do seu tanque de combustível nos primeiros 2 rounds e ele joga 100% de potência em todos os seus golpes, tem boas combinações, principalmente no boxe. Agora, como que o Borrachinha consegue jogar isso com efetividade? Como que ele consegue se encontrar na luta, achar o momento certo para jogar as suas combinações? Ele é um cara que precisa impor o seu ritmo, precisa caçar o seu adversário principalmente no início do combate, não deixando o lutador pensar, imprimindo ele de costas na grade e aí jogando as combinações, assim como ele fez com a maioria dos seus adversários. Ele conseguiu nocautear, é onde o lutador não tem mais para onde ir, ele não sabe se preocupa com as costas na grade, tenta sair de um lado para o outro, mas ao mesmo tempo vem uma chuva de golpes ali que se um conecta, aí é lona, isso todo mundo sabe. Então ele precisa imprimir o seu ritmo, fazer o adversário caminhar para trás, até que ele esteja em uma zona onde ele não tenha muita movimentação, e aí ele consegue conectar os seus golpes cruzados na linha de cintura e cabeça e nocautear os seus adversários. Não é um lutador que tem uma tendência a ir por pontos. Ok, aonde se enquadra o jogo do Borrachinha? No Whittaker e no Adesanya. O Whittaker é um cara que golpeia firme na sua troca de golpes com o adversário e é um cara que quando ele é agredido e precisa caminhar para trás, ele consegue continuar golpeando, inclusive já nocauteou alguns adversários assim. O Adesanya é um cara que quando caminha para trás, ele normalmente faz assim como o John Jones, ele coloca a mão da frente, estica o braço para medir a distância e assim ele consegue evadir para trás ou na diagonal ou circulando ao redor do seu adversário, medindo a distância e não se preocupando tanto em golpear. Então, nesse quesito, o Adesanya encaixa mais fácil ali para o Borrachinha agredi-lo enquanto ele estiver caminhando para trás para tentar conectar os seus golpes. O Whittaker tem algumas combinações pouco utilizadas no meio das artes marciais, que é o seguinte: ao contrário da maioria dos lutadores, ele não joga só em X. Em X significa o seguinte: o lutador ele vai golpear, fazer uma sequência de golpe ali de boxe, ele vai terminar com o seu jab, com a mão esquerda, ele vai largar a perna direita para finalizar a sequência. Ou, se ele faz uma sequência de mãos e termina com a mão direita golpeando, ele vai chutar com a perna esquerda, por isso o X. Termina com a mão esquerda, golpeia com a perna direita. Termina com a mão direita, golpeia com a perna esquerda. Isso é uma metodologia na parte do striking que se utiliza muito. O Whittaker não, inclusive tem uma imagem ali mostrando que ele jogou o jab e o direto, inclusive ele fintou aquele direto para vir com a mesma perna, não foi em X para surpreender o jacaré enquanto ele estava saindo, conectou e fez ele deitar. Então não tem como se preparar tanto assim para um lutador que não se preocupa em combinações em X ou não. Ele é um cara mais versátil. Já o Adesanya, por mais que ele seja melhor striker, melhor trocador, tenha um maior pedigree, muito mais tempo ali de trocação do que o Whittaker e o próprio Borrachinha, ele tem dentro dele ainda muitas combinações do kickboxing natural, o kickboxing que todo mundo conhece. Ele joga algumas mãos para medir a distância, para configurar o seu ataque, e larga uma mão forte e o chute em X. Então, pesando ali a trocação dos dois, o Adesanya tem mais nível técnico, inclusive mais velocidade nos golpes, só que ele tem menos punch e em alto nível seria um pouco mais fácil de mapear as combinações do Adesanya do que as do Whittaker, que não são comuns. Na troca de porrada, que é o que o Borrachinha precisa, é pior ele trocar contra o Whittaker do que contra o Adesanya, que é um cara técnico e ele precisa de espaço para pensar. O Adesanya, no meio da chuva de porrada, ele não consegue pensar, ele não consegue setar, fazer o setup daquilo que a gente falou agora, que são os golpes iniciais para medir a distância para depois começar a jogar os golpes. O Whittaker não precisa disso. Ele simplesmente entra e golpeia, é atingido, mas continua ali dentro da tempestade. Então essa parte para o Borrachinha seria um pouco mais perigosa fazer uma troca de golpes contra o Whittaker do que contra o Adesanya. O Whittaker, quando é golpeado, ele contra-golpeia no meio do furacão. A Adesanya, quando é golpeado, precisa sair para trás, primeiro para sair ali da tempestade,
para depois pensar em qual sequência ele vai jogar. A preparação física do Borrachinha não tem nenhum tipo de deficiência, não tem nada de errado que ele faça, porém ele é um cara que bate muito forte, gasta muito gás e obviamente ele não consegue desempenhar os últimos rounds de um combate. Agora, numa luta de 5 rounds, a gente viu que o Adesanya contra o Gastelum também cansou, e já o Whittaker consegue ter ali mais isometria, mais força na grade e ainda assim não cansar tão facilmente, pelo menos não mostra tanto. Então seria mais um ponto em que o jogo do Adesanya casa com o do Paulo Borrachinha. Então é muito bom o brasileiro estar com sangue nos olhos, querer lutar contra o Adesanya, porque além disso vai ser um incentivo a mais. O jogo, o casamento, ao meu ver, casa mais pro Borrachinha lutar contra o Adesanya do que com o Whittaker. Comentem o que vocês acham aqui embaixo sobre esse casamento aí, seja do Adesanya ou do Whittaker, quem vai vencer agora no final de semana. Meu Instagram, CaioCFX, e o da CFX Sport, sempre esqueço de passar para vocês, se quiserem conversar comigo vai ser melhor por lá. Não esquece de deixar o like que nos ajuda muito. 2 vídeos aparecendo para vocês aqui. Curtam aí, acessem também as nossas playlists de treinamento que vocês vão gostar bastante. E a gente se vê em mais um vídeo no canal da CFX, o seu canal de lutas. Até!